Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé, do qual vivemos de forma sobrenatural. A Bíblia diz que desde a antiga aliança, homens naturais perseguiam os de fé, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Cristo Jesus já dizia: antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles não vos odeiam, mas odeiam a verdade da qual está em seus lábios e não deves apartar, porque a verdade expõe a mentira da qual eles vivem. Cabe a nós perseverarmos, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Muitos são os que falam em seu nome, mas não foram chamados. Muitos dizem, assim diz o Senhor, mas o Senhor não pediu que assim o falasse. E a Bíblia diz que nós prestaremos conta de cada vírgula, de cada ponto, de tudo aquilo que nós falarmos. Provérbios 11, no versículo 1, fala: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Porque palavras destituídas de sabedoria não têm peso, não têm valor real algum. Mas aqueles que falam segundo o grande profeta, que só há um grande profeta, a promessa de Deuteronômio, da qual disse: suscitarei no meio de vós o grande profeta, do qual ele vos ensinará. Ele é aquele que falará, tudo através. Ele não falou de si mesmo, ele falou através de Deus, como ele disse: a doutrina não é minha, se falo de mim mesmo, nada sou, nada posso. Ele foi justificado pelo Pai, a sã teologia de Cristo. Deuteronômio 18:18: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, o versículo 19, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Versículo 20: porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenho mandado falar, ou que eu falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E disseres no teu coração: como conheceremos a palavra do que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. A Bíblia nos fala: não temeis a meros mortais, que só têm poder de destruir o corpo, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que depois de retirar o fôlego de vida, o espírito que ninguém é capaz de detê-lo, tem o poder para lançar tanto no o corpo como a alma, onde o fogo não se apaga. A este temeis, ele
diz a palavra, né, que antes de ser levado ao tribunal, melhor fazer o acordo com aquele que o acusa, né, porque ali quando é colocado na cela, já não há mais esperança depois de condenado. Porque para tudo há um propósito debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Grande é a ruína e a queda para aqueles que, como ele nos diz, que conheceu plenamente a verdade, né, e agora utiliza a verdade para, segundo o padrão deste mundo, amoldaram segundo o padrão deste mundo. A Bíblia diz que a sabedoria ela é válida para salvar a alma daquele que a possui, para que os seus dias vão bens e longos nessa terra e para que alcance a salvação e a vida eterna. Mas quando se persevera segundo aquilo que é de próprio interesse, quando se usa a sabedoria para o próprio interesse, grande é a queda e a ruína, né? Porque aqueles que apacentam a si mesmo, aqueles que afugentam o rebanho, ao invés de apacentar, né? Porque nós temos que apacentar com responsabilidade. Ele é aquele que nos galardoa quando nós apacentamos com responsabilidade, porque, como ele sempre nos ensina, aquilo que nós fazemos para o reino dos céus gera um débito, e ele não fica devendo a ninguém, ele tudo galardoa, né? E nós temos que fazer, não por interesse, mas temos que fazer porque ele nos amou primeiro. O servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus. Mas fazemos porque ele nos ofertou de graça os dons irrevogáveis, do qual tem que ser operar pelo amor, e de graça que ele nos concedeu, de graça nós ofertamos. E quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Não temos solicitude com esta vida. A Bíblia nos ensina, né, para não ter solicitude com esta vida, para confiar sempre na providência divina. Ele nos ensina. Não vê os pássaros que não trabalham, não têm celeiro e nada lhes falta. Não vê os lírios do campo que não tecem nem fiam, e nem Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente, porque aqueles que fazem a vontade do Pai, Jesus disse: este é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, né? Aqueles que perseveram segundo o Espírito Santo são chamados de filhos. Além de um irmão, tem um amigo na diversidade, e ele é aquele que tudo opera, né, nos capacita. Devemos sempre confiar na providência divina. Devemos sempre estar buscando o reino dos céus e a sua justiça, e ele nos acrescentando. Jamais, né, ter solicitude, o que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta. Assim, nós perseveramos. Como Jesus nos ensina, o lugar de reclinar a cabeça é na mesa do Pai. A nossa morada é celestial, né? Ele dizia que as raposas, os covis,
tem as suas tocas, tem aonde morar. Nós estamos aqui como de passagem, né? Porque a nossa morada é celestial, da qual nós almejamos a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Enquanto aqui estamos, perseveramos nos atos de justiça, exercendo o direito, na equidade, na imparcialidade, porque quando assim perseveramos, ouvindo as advertências do Espírito Santo, da qual nós estamos seguindo no caminho, jamais à beira do caminho, e como ouvinte e praticante do Evangelho. Porque aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo, né? O servo prudente, ele vê aonde pisa, seus olhos são candeias para alumiar os seus caminhos. Já o insensato segue, e uma hora ele tropeça, e grande é a queda, porque segue na confiança de si mesmo, no entendimento de próprios olhos. Nós seguimos o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Nós seguimos o nosso único e bispo e bom pastor das ovelhas, que ouvem a sua voz e que são do seu aprisco. Assim, em mais um dia, perseverantes, né, na fé, perseverantes segundo o autor e consumador da nossa fé, aonde através dele o universo foi criado, tudo se formou. Nós contemplamos as obras das suas mãos, nós adoramos e bendizemos aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nos justifica, aquele que, quando nós buscamos o reino e os céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele é aquele que nos acrescenta tudo o que nós precisamos, até mais do que pedimos, porque ele é um irmão e amigo na diversidade. Ele faz porque assim glorificamos o Pai através do seu Espírito, a forma correta de louvar, de adorar a Jesus Cristo, perseverantes dia após dia. E em mais um dia, nesta fé, seguindo o autor e consumador Jesus Cristo. Porque quando assim procedemos, ele agrada, né, das atitudes das quais nós perseveramos. Ele agrada daqueles que perseveram segundo os atos de justiça. E assim ele nos recompensa, nos galardoa, nos conduzirá à grande promessa, a terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual os patriarcas alcançaram pela fé a terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual Deus os chama, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E em mais um dia nessa perseverança, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.